Então, professor, uma boa noite para o senhor. Estou aqui iniciando minha apresentação, tá bom? Primeiro, sou o aluno João Marcos Domingos Nunes. Sou do curso de Licenciatura em Química, disciplina Prática Pedagógica, Metodologias Ativas no Ensino de Química. O tutor, José Oswaldo, e hoje faço parte do terceiro semestre. Então, vim transferido da UFPB, minha antiga faculdade, fiz transferência para a Uniaselv, onde eu curso hoje. O objeto de análise, o objeto analisado foi o livro didático Conect Química. Aí segue a capa do livro, né? Que não é só um livro, e sim um kit. Título da obra é o Conect Química, terceiro ano, disciplina de Química. A editora é a Saraiva, essa é a segunda edição. Segue os dados do livro e o autor, ou melhor, autores, João Osberco e Edgar Salvador. Então, iniciando com alguns questionamentos que eu retirei também do roteiro de análise, que seria primeiramente referentes ao acervo. Se o livro foi doado pela escola ou adquirido pelo aluno, sim, foi doado pela escola, os alunos receberam. Só que o curioso é que não tinha quantidade em específico para cada aluno. Aí os alunos tiveram que fazer dupla. Os livros ficavam na escola e era trabalhado em duplas, por conta da quantidade de livros não ser suficiente. Tá certo? Esse livro foi trabalhado no ano passado. Hoje em dia não se trabalha com ele, se trabalha com um outro tipo de livro, mas esse livro me chamou muita atenção. Por isso que eu decidi utilizar ele como objeto de análise. Referente à estrutura do objeto analisado, que é a estrutura do conteúdo do livro em si, né? Se ele é atualizado, sim, ele é atualizado. É compreensível, é um livro bem compreensível, porque ele, como posso dizer, uma parte sempre completa a outra. Por não ser só um livro, é um kit, ele também tem um cuidado por tratar sempre de revisitar um assunto que você precisava saber para entender algo atual. Aí ele traz uma maior compreensibilidade, eu posso dizer assim. Ele também apresenta imagens adequadas, sim, é um livro com bastantes imagens e figuras, e são adequadas para abordar o conteúdo. Referente às práticas inovadoras. Referente às práticas inovadoras, notei muitas problematizações e questionamentos levantados em nossa rotina. Por exemplo, no capítulo 8, acho que até citei no roteiro de análise, a questão da combustão, né? Que é algo que está no nosso dia a dia, quando ligamos a chama de um fogão, um carro, quando está funcionando, tudo. Aí ele tem esse olhar, e sempre trazendo as imagens, aí traz uma realidade do nosso cotidiano, e explica ela. Dali ele tira o fundamento químico, o conteúdo em si, né? Também é um livro que traz ao final de unidades, atividades experimentais ao final de cada unidade, que também é uma prática inovadora, saindo apenas do conteúdo em si e abordando também práticas experimentais, saindo daquele cotidiano que pode ser maçante às vezes. E também aborda a questão da interdisciplinaridade. A cada capítulo ele traz um exemplo de maneira interdisciplinar. No capítulo 8, também observado a questão de química e saúde, com uma substância química que é eliminada pelo corpo em situações de gordura acima do nível aceitável pelo corpo, né? Sobre a estrutura e organização desse material, do objeto analisado, a organização do conteúdo em si. Isso foi a parte que me chamou mais a atenção e assim me conquistou para poder escolher esse material. A organização do conteúdo. Por quê? Porque ele é um material que se organiza em dois componentes principais. Eu posso dizer até como dois livros didáticos. Como um livro de parte 1 e um livro de parte 2. São dois livros didáticos
que são divididos. Um pode ser abordado no primeiro semestre e o outro abordado no segundo semestre, onde um completa o outro, né? Tem essa divisão e organização. E dessa maneira apresenta também uma sequência lógica. Uma vez que tem a parte 1, parte 2, as unidades se completam, uma precisa daquele conhecimento anterior para poder ser estudado o atual, e assim por diante. Também conta com esse kit, não só esses 2 livros didáticos, mas aí é uma coisa que eu também nunca tinha visto nos próprios livros. Tem uma atenção para um caderno de revisão. Por ser um material do terceiro ano, ele tem um caderno de revisão que aborda temas dos anos anteriores, do primeiro e do segundo ano. Mas essa parte é mais resumida, são objetos mais práticos, é mais diretivo, mas sempre com bastante imagens a cada resumo. Cada tema, cada assunto é bem resumido ali. Aí tem as imagens, experimentos, todos para trazer um maior entendimento sobre o assunto. Agora, uma crítica que eu tenho a fazer é sobre conclusão. Esse material não apresenta uma conclusão, nem tanto na parte 1, nem a parte 2, dos 2 livros didáticos que compõem esse material, nem também uma conclusão nos demais componentes do kit. Não apresenta, tá? Agora, a introdução tem uma parte que é destinada ao leitor, que é o aluno, né? Uma parte destinada ao aluno. Que também não tem um tema introdução, mas é algo que o criador, o escritor da obra, tenta preparar o leitor para aquela experiência. Primeiro, fazendo um atento de que a química ela está em nosso cotidiano. Ele inicia mais ou menos isso, essa página dedicada ao estudante, né? E também traz experiências e exemplos que acontecem no nosso dia a dia. Pronto. E para casar com o livro, o objeto, que assunto da aula, assunto dessa pesquisa, licença aqui, professor, deixa eu ver como é que eu faço. Pronto. Eu vou começar por aqui, depois eu coloco o ícone do outro lado, tá bom? Pra você entender melhor. Eu queria trazer a abordagem dessa aula de aula invertida, porque é um material bem rico, né? E existem exemplos também de sala de aula invertida, em que o professor passa o material de uma maneira online, de uma maneira que o material fica disponibilizado de via online. Só que aqui eu queria abordar a sala de aula invertida, mas só que com um material rico desse, eu queria que o material partisse desse conjunto, desse kit didático, que é o Conect Química, tá bom? Então a sala de aula invertida conta com 2 etapas. E quais são as etapas? Primeiro é Primeiro é a orientação, que parte do professor. É importante que o professor ou orientador instrua e traga o aprendizado de ferramentas para que o aluno consiga adquirir o conhecimento suficiente para vir apresentar a aula, né? Então, é importantíssimo que o professor, o educador, traga essas ferramentas e que crie no aluno, que ensine essas ferramentas, como aprender a aprender, aprender a se expressar, a falar, como pesquisar, como estudar. São esses tipos de ferramentas que são muito importantes nesse tipo de trabalho, tá bom? E o fornecimento do material, como eu falei anteriormente, cedido através do kit Conect Química, tá bom? A segunda parte é a aula apresentada pelos alunos, tá bom? Então, a sala de aula invertida, ele traz o quê? A descentralização do papel do professor, né? Quebrando a figura de detentor e único detentor do conhecimento e trazendo a figura de mediador / facilitador do ensino, né? Pronto, aí aqui é o atento que eu fiz sobre o conteúdo a partir do livro didático. Por quê? Porque esse livro didático nós podemos ver a contextualização de acordo com o nosso cotidiano, como bem falei anteriormente.
e abordar questões como interdisciplinaridade, como Química e Saúde, que eu também falei anteriormente, tá bom? Além disso, temos o livro didático dividido em dois, parte 1 e parte 2, que pode-se coletar uma vasta gama de materiais a partir só dos dois livros didáticos, tá bom? E também tem um caderno de competências. Como assim, João, um caderno de competências? Esse caderno de competência, ele traz competências para a formação de cidadão, né? Como as competências gerais da BNCC traz também para a gente. E também competências sobre Enem, vestibular, como escolher minha faculdade. É um material que nos meus dias faria uma grande diferença, porque é algo que eu não sei se é a própria educação ou o sistema que não dá uma certa importância para um assunto muito importante, porque quando você termina o ensino médio você fica muito perdido, sem saber o que fazer. Então esse livro de competências, ele meio que ajuda a você a como escolher um caminho. É muito bacana, essa sugestão eu gostei muito também desse kit, por conta também desse caderno de competências. E tem o caderno de revisão que eu citei. Então, professor, essa foi a apresentação, já passei de 11 minutos, eu acho que era para ter feito em 5 minutos, mas desculpe também por isso, tá certo? Então, obrigado pela atenção, e o vídeo é esse.